Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa academia espiritual, a Palavra de Deus, fortalecendo a musculatura de nossa alma. Este domingo, o segundo domingo da Quaresma, dia 28 de fevereiro de 2021. Em primeiro lugar, quero agradecer as manifestações de muitas pessoas, seja no canal do YouTube, seja em outros lugares, a respeito deste nosso projeto, que começa a se abrir, né? Se Deus quiser, nós chegaremos a passos maiores. E gostaria de partilhar aqui dois depoimentos, duas mensagens que recebi a respeito do nosso programa Academia Espiritual. A pessoa diz assim: bem, eu sei que estamos somente 10 dias da academia, mas eu gostaria muito de agradecer por se permitir ser canal de Deus em nossa vida. Nessa nova fase de minha vida, tudo estava ainda entrando nos eixos, na rotina, e não tinha conseguido criar uma rotina de oração. Naquela mensagem inicial eu me senti como uma ovelhinha perdida, que o Senhor foi ao encontro, e ao sentir esse vir ao encontro de Deus para comigo, eu firmei propósito de fazer todos os dias a academia espiritual. E tem ficado cada dia mais fácil de fazer, e hoje me sinto aos poucos voltando àquele condicionamento lá de outros tempos e que estava tão difícil retomar. Agradeço mesmo por todo o ensinamento, apoio direto e indiretamente. E mais uma mensagem que recebi diz assim: muito obrigado pelo convite, excelente iniciativa com o projeto, irei participar com certeza. Faz tempo que eu gostaria de iniciar um estudo da Palavra de Deus e me aproximar de Deus. Agora será possível. Então, muito obrigado a essas manifestações, e não quero fazê-la por causa de mim mesmo, mas por causa do projeto que a gente percebe está chegando a muitos corações e ajudando muitas pessoas a fortalecer a sua musculatura da alma. Então, dá um joinha aí, você que está no canal do YouTube, repasse para outras pessoas, você que está no WhatsApp, e vamos para frente, vamos com muita fé fortalecer nossa alma. Hoje, neste domingo, então, vamos ouvir a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação.
Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus queria que seus discípulos fizessem a experiência direta da sua glória divina, para serem capazes de enfrentar o escândalo da cruz. Este evangelho que nós acabamos de ouvir está ligado justamente à proclamação de Pedro, que nós vimos, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus. E ao mesmo tempo que Pedro, inspirado por Deus, proclama, também tenta tirar Jesus do caminho da cruz. Deus não permita tal coisa. Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte. Esses 3 discípulos estarão com ele também no Getsêmani, no momento crucial da sua entrega. Esses discípulos assumirão uma missão muito grandiosa no início da comunidade cristã. A transfiguração de Jesus, que nós contemplamos hoje, neste segundo domingo da Quaresma, é o ápice da revelação. Aquilo que Pedro tinha proclamado, Jesus tinha confirmado, agora se torna claro aos seus olhos, né? Jesus então prepara os discípulos para que o esplendor da sua glória fortaleça-os diante do mistério da cruz. É bem verdade que, mesmo com a transfiguração, eles não conseguiram fazer tudo isso. Mas a graça de Deus continuou ali agindo e atuando na vida deles. E eles foram grandes homens, grandes apóstolos do Evangelho de Jesus. A transfiguração, nós podemos dizer, é essencialmente uma experiência de oração. Jesus subiu a montanha e rezou, e aí se transfigurou diante dos discípulos. A oração de Jesus o leva a transfigurar-se. A oração nossa nos faz ver Jesus glorioso, iluminando o nosso caminho. Portanto, nós podemos dizer que é essencialmente esse mistério da transfiguração de Jesus um mistério, uma experiência de oração. Ao lado de Jesus, o Evangelho nos diz, aparecem Moisés e Elias, justamente para dizer que as Sagradas Escrituras, a lei e os profetas corroboram com o caminho de Jesus, o caminho que passa pela cruz e chegará à ressurreição e à ascensão. Jesus retoma diante de si, com a transfiguração, esse mistério da cruz. Nós podemos dizer assim que a agenda da reunião, da conversa de Jesus com Moisés e Elias é justamente o mistério da cruz, não é? Jesus, nesta conversa, na visualização desse mistério da cruz, ele dá a sua resposta de amor, sua resposta, seu amém positivo. Portanto, é assim o caminho que também nós vamos seguindo, né? Porque Jesus veio para nos libertar, e na cruz ele liberta o ser humano do domínio do pecado. Por isso ele diz sim. A missão de Jesus é a libertação do homem do domínio do pecado e da morte. São Pedro não entendeu nada, né, os discípulos, mas São Pedro vai dizer em alto, em certo momento ali daquela aparição: é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É como que São Pedro quisesse que aqueles personagens celestes viessem habitar no meio deles, e ali ficaria tudo bem, tudo tranquilo. Mas a vida não é assim. A vida passa pelo caminho da cruz para chegar à glória, não é? O caminho da glória passa pelo caminho da cruz. E agora uma meditação muito bonita que eu encontrei nos estudos, que ajudam a gente a fazer uma leitura espiritual desse texto.
é o seguinte: a partir dessa ideia do caminho da glória que passa pelo caminho da cruz, que passa pela cruz, nós vemos justamente que, primeira coisa, os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade com o Pai, não é? Enquanto Jesus transfigurava, estava ali conversando com Moisés e Elias, que a nuvem do céu encobriu com sua sombra, né? Não o texto de Marcos, mas os outros evangelistas vão dizer que os discípulos ficam perdidos com medo e vão dormir, né? Então, eles ainda não conhecem a intimidade com o Pai. Nós não vamos encontrar ainda em momento nenhum do Evangelho os discípulos rezando como Jesus rezava. E para nós a leitura que faz é essa: se não rezar, nós não vamos encontrar a força e a luz para sair, para passar pelo caminho da cruz e chegar ao caminho da glória. Segunda coisa, diante de todo aquele mistério, de toda aquela glória de Deus, volta ao mesmo ponto. Os discípulos, ao invés de orar, dormem, não é? Estão só como espectadores, mas não estão dentro, entregues à oração, à intimidade. E Jesus se transfigurou por causa da sua intimidade com Deus. Isso não significa que você vai dedicar tempo de rezar, você vai transfigurar aí. Mas sua vida vai transfigurar, sua vida vai mudar, sua vida vai ficar mais iluminada. Terceira coisa, eles experimentam um êxtase. Pedro vai dizer: Senhor, é bom estarmos aqui. Mas não tem um discernimento espiritual claro desse momento, dessa realidade, né? E nem da pessoa de Jesus. Os discípulos não ainda entenderam que Jesus é o centro. Que Jesus é o centro. Eles não entenderam nem o sentido da missão de Jesus, da cruz que é de Jesus, mas que é nossa também, né? Não entenderam a centralidade da missão de Jesus. Satanás mesmo, nós vamos ver no Evangelho várias vezes, aliás, desde a infância de Jesus, tentando tirar Jesus do caminho da cruz. E não entenderam a centralidade da própria missão deles, que é passar pela cruz. Ainda hoje, muitas pessoas querem sentir o gozo, a alegria do louvor, querem resposta de Deus para todas as dificuldades e problemas, às vezes querem colocar a responsabilidade de Deus pelos infortúnios, às vezes querem também jogar para isso ou para aquilo a resposta para os problemas sem assumir a sua missão, o seu lugar. E eles estão tão envolvidos na glória de Deus, a nuvem desceu, mas qual que é a atitude deles? É de medo de Deus. Ainda hoje existem muitas pessoas com medo de Deus. Precisamos fé e abandono filial em Deus. A primeira leitura da liturgia deste domingo nos ajuda a pensar nisso. Abraão, o pai da fé, né? O texto fala que Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaac e ele não recusou. Amorosamente, confiantemente, foi levando seu filho para o sacrifício. E a resposta de Deus é: Deus não quer a morte, mas Deus quer a vida. Mas Deus quer que nós confiemos, que nós tenhamos fé nele. O Senhor nos leva sempre com Ele através da oração. Por isso o tempo da Quaresma nos ajuda nessa caminhada de oração. Por fim, o texto revela a voz e a confirmação do Pai. Este é meu Filho amado, escutai-o. Esta ordem de Deus é muito importante. Escutar Jesus. O que é escutar Jesus? Significa dar máxima atenção. Então não é entrar num ouvido e sair no outro.
Tanto que em latim, escutar é audire e obedecer é abaudire. Portanto, escutar Jesus aqui quer dizer obedecer, escutar com máxima atenção. Obedecer é escutar com máxima atenção. Essa é a tarefa dos discípulos. Não é ficar lá na montanha, na tenda com Moisés, Jesus e Elias, mas escutar Jesus e anunciá-lo. Vamos agora à nossa academia. Dia domingo a gente acaba falando um pouquinho mais do que os dias de semana, porque a palavra é mais rica e mais densa. Primeiro, o nosso alongamento, não é? Começa invocando o Espírito Santo, pedindo as luzes, a bênção, os dons. E convido, depois que você invocar o Espírito Santo, fique uns minutinhos em silêncio amoroso. Silêncio amoroso quer dizer que você vai esvaziar sua mente, não vai ficar pensando outra coisa, não é só calado, mas é não pensar em outras coisas, em outros problemas, outras preocupações. Um silêncio amoroso de estar ali na presença de Deus. E agora, alongamento. Eu vou colocar uma frase de Bento XVI e vou pedir ao Cláudio, que edita o vídeo para a gente, para colocar também aí abaixo do vídeo essa frase, para você fazer esse aquecimento. Reflita um pouquinho sobre essa frase do Papa Bento XVI. Todos nós precisamos de luz interior para superar as provas da vida. Esta luz vem de Deus e é Cristo quem a concede. Subamos com Jesus ao monte da oração. E para o exercício de treinamento, aí o impacto mais forte, né? Eu convido você a ler a primeira leitura da liturgia de hoje, livro do Gênesis, capítulo 22, né, de Abraão. E ao longo desse dia, repetir várias vezes aquilo que nós encontramos na segunda leitura da carta aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então já comece agora, a partir da sua escuta, sua audiência desse vídeo, né, a repetir esta frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e lhe dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.